Profecia exorta, consola e edifica. Você crê em profecias? É claro que a Bíblia nos diz que nós podemos julgar as profecias. Percebe que a Bíblia não diz para julgarmos os profetas, mas para julgar as profecias. Sem dúvida nenhuma, precisamos também interiorizar na nossa vida que a palavra de Deus é a maior das profecias. Quando nós estudamos sobre o profetismo em Israel, a necessidade do profetismo, o surgimento do profetismo, a gente vai entender algumas coisas sobre profecia, tanto ou sobre profetas, né, melhor dizendo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento havia o profeta de ofício profético. No Novo Testamento, depois de João Batista, não há o profeta de ofício profético. Há o profeta de ministério profético e o dom de profecia. Deus fala através de profecias. Deus usa pessoas para falar através de profecias. E quando é a voz de Deus, isso não traz confusão. Paulo disciplinou nesse quesito muito a igreja de Corinto, porque lá havia assim uma confusão, mas a igreja de Corinto aprendeu a valorizar a profecia e buscar o dom de profecia. Nós precisamos da atividade desse dom na nossa vida continuamente. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa Escola Bíblica Dominical, Currículo dos Jovens. Estamos na Academia de Pregadores. Na aula de hoje, vamos estudar a lição de número 7, do dia 12 de novembro. O título da nossa lição é Fé para crer que Deus fala por meio da profecia. Fé para crer que Deus fala por meio da profecia. É claro que nos nossos dias existe uma maluquice por aí. Gente que se diz profeta e que não tem nada de profeta, não tem nada de ação de Deus na vida. É lógico que existe isso aí. Mas nós precisamos realmente crer que Deus ainda fala através de profecias. O texto principal da nossa lição está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Como eu disse, Paulo ensinou a igreja de Corinto sobre isso. A igreja de Corinto era a igreja que tinha todos os dons. Era uma igreja que tinha muito calor espiritual. Mas pensa numa igrejinha problemática, a igreja de Corinto. E aí Paulo ensina para a igreja de Corinto e em um dos seus ensinamentos está aqui 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A profecia exorta, consola e edifica. O que é exortar? É mostrar o erro, apontar o caminho que a pessoa passou quando cometeu o erro, é mostrar a consequência do erro, mas mostrar também como abandonar o erro e como restaurar toda aquela situação. O que é consolar? É trazer uma palavra de consolo àquele que tem alguma necessidade e leva a pessoa a necessitar de um consolo. E edificar, edificar é construir, edificar é fazer algo sólido, ok? Então a profecia exorta, consola e edifica. Resumo da lição: as profecias são os oráculos de Deus que manifestam sua vontade soberana para a humanidade. Então, a voz profética manifesta a vontade soberana de Deus para a humanidade, para todo ser humano. Então, são os oráculos de Deus que manifestam a sua vontade para a humanidade. Texto bíblico da nossa lição está na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 16 ao 21, que nos diz o seguinte: Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto,
Que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então nós precisamos entender o seguinte: o pastor, ele vai ser usado por Deus como profeta para a igreja? Vai. Mas ele também conhece alguns problemas, algumas situações que a igreja vive. E ele é o anjo da igreja, é o responsável por trazer uma palavra de Deus para corrigir aqueles problemas. Então, quando o pastor está ministrando uma palavra de Deus para a igreja, ele está sendo profeta, porque ele está com uma voz profética ministrando a palavra de Deus, que é uma profecia, é um oráculo profético, é uma vontade de Deus sobre a vida da igreja. Mas em alguns momentos ele pode ser usado como com o dom de profecia. Deus pode tomar a sua boca e ele falar de coisas que talvez ele não sabe, como uma mensagem profética para o coração daquela pessoa. Então, nos nossos dias, nós não temos profeta de ofício profético. Tem pessoas que falam: "Ah, eu sou profeta, eu sou pro", não existe isso, "eu sou profeta", não é. Lucas capítulo 16, versículo 16, diz que a lei e os profetas duraram até João, o Batista, antes de Jesus. Então nem Jesus é contado entre os profetas. Agora, Jesus teve um ministério profético? Teve. Jesus teve um ministério sacerdotal? Teve. Jesus teve um ministério real? Teve. O ministério de realeza. Jesus foi rei, sacerdote e profeta. Agora, ele não é contado entre os profetas, e já já eu te falo o porquê que Jesus não é contado entre os profetas. Repito, Lucas capítulo 16, versículo 16, diz que a lei e os profetas duraram até João, e após isto é anunciado o reino de Deus, e o homem prega força para entrar nele. Primeiro ponto, os profetas do Antigo Testamento. Primeiro parágrafo, o profetismo. E o nosso escritor vai nos dizer de forma muito sábia e inteligente que, segundo os teólogos, profetismo é um movimento que surgiu no século 8 antes de Cristo em Israel. E qual era o propósito? Restaurar o monoteísmo. Haviam três lideranças em Israel que deviam liderar o povo segundo a vontade de Deus: o rei, o profeta e o sacerdote. O rei era um líder político, o sacerdote era o líder religioso, e o profeta era a voz de Deus no meio do povo. Então o rei cuidava da questão política e para Deus era tudo uma coisa só. O rei deveria, liderar o povo conforme a vontade de Deus, politicamente falando. E aí tinha o sacerdote, que era responsável pelas questões de vida religiosa de Israel, levar o povo a Deus, conduzir o povo a Deus, e tinha o profeta, que era a voz de Deus. O profeta sempre surgiu em tempos de crise. O profetismo em Israel sempre surgiu em tempos de crise. E por isso nosso escritor diz aqui que tinha como objetivo restaurar o monoteísmo hebreu, combatendo assim a idolatria e, como consequência da fidelidade a Deus, denunciar e corrigir as injustiças sociais e acender a esperança messiânica do povo. Então, o profeta, eu falo assim: o sacerdote estava com o ouvido na boca do povo e a boca no ouvido de Deus. O profeta estava com o ouvido na boca de Deus e a boca no ouvido do povo. O sacerdote denunciava, mas ele não só denunciava o pecado, ele apontava também um caminho de restauração. Segundo parágrafo do primeiro ponto, Moisés inicia o ofício profético em Israel. Quando Lucas escreve que a lei e os profetas duraram até João, a lei começou em Moisés, a lei e os profetas. Moisés foi o maior profeta. Ah, mas a gente não vê Moisés como Elias, como Samuel, ok, mas ele foi um profeta. Aí o que a Bíblia nos diz então de Abraão? Quando Abraão estava lá com os filisteus, e aí o Senhor disse: "Esse homem é o meu profeta". Aliás, com os filisteus não, no Egito. Quando ele foi ao Egito, que o faraó pegou a mulher dele e tal, e antes que o faraó coabitasse com a mulher, Deus falou com o faraó: "Não mexe com esse camarada não, rapaz, que ele é meu profeta". Abraão foi profeta? Não. O profetismo judaico começa em Moisés. O que que Abraão era? Um representante de Deus ali naquele lugar, um representante na terra. E por isso Deus fala que ele era profeta. Que os profetas no Antigo Testamento, não esqueça essa frase que ela vai ser muito importante daqui a pouco. Os profetas de ofício profético no Antigo Testamento representavam Deus no meio do seu povo. Em Abraão, nós não temos um povo de Deus formado ainda, ok? Mas Abraão é um representante de Deus, e por isso Deus fala que Abraão era um profeta. Depois, terceiro parágrafo do primeiro ponto, os desígnios do ministério
profético. Nosso comentarista vai colocar aqui que no ministério profético eles tinham alguns desígnios, algumas atitudes: defender a pureza do monoteísmo, do culto ao Senhor, contra as contaminações idólatras, exortar o povo à santidade, combater a desordem social. Ó, o profeta tinha um grito social também pela justiça social, isso é muito importante nos profetas, principalmente a pressão contra os humildes, opor-se ao formalismo religioso, demonstrando a necessidade de ter um espírito sincero, tá aqui, renunciar os justos castigos de Deus em consequência dos pecados cometidos e oferecer a perspectiva de um futuro melhor. E por isso o profeta era chamado no Antigo Testamento de vidente, porque ele oferecia perspectiva de um futuro melhor. Então estas eram os desígnios proféticos. Segundo ponto da nossa lição, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Nossa lição, o ministério profético no Novo Testamento. Primeiro parágrafo, Jesus Cristo, o profeta. Aqui, eu sempre fico assim, muito temeroso dessas coisas, mas aqui, infelizmente, o nosso escritor comete um equívoco novamente. O próprio escritor, vou mostrar já já no terceiro ponto, desse terceiro parágrafo do segundo ponto, ele fala que a lei e os profetas duraram até João. Aliás, não é aqui que ele fala. Mas ele fala aqui que a lei e os profetas duraram até João. Ele mesmo cita isso.
Tá, terceiro parágrafo mesmo. O profetismo, como conhecemos no Antigo Testamento, findou-se com João Batista. Ah, mas é no Antigo, ok, mas João Batista no Novo. Então, se findou com João Batista, Jesus está depois de João. João preparou o caminho de Jesus. Então, Jesus não foi um profeta. Jesus teve um ministério profético. E aí, o nosso comentarista aqui, ó, como eu disse, ele vai cometer um equívoco, porque, olha aí bem na sua tela, ele vai dizer que, segundo Lucas, Jesus foi um grande profeta, e ele cita Lucas capítulo 7, versículo 16. Leia esse texto. Esse texto, eu vou pedir o Josimar para deixar na tela e não tirar. Não tirar. Esse texto de Lucas capítulo 7, versículo 16, Lucas não está declarando que Jesus foi um grande profeta. Lucas está fazendo um registro. Estas não são afirmações nem de Lucas e nem de João, porque ele diz que João retrata Jesus como profeta que deveria vir ao mundo para salvar as nações. E ele cita principalmente João capítulo 6, versículo 14. Se você ler esse texto, você vai perceber que tanto Lucas quanto João estão fazendo registros, são registros feitos por esses evangelistas. Nesses dois casos, no caso de Lucas, o povo falava isso de Jesus. No caso de João, os homens falavam isso. E esses dois evangelistas registram esses fatos. E aqui o nosso comentarista deixa claro para a gente que são palavras de Lucas, dizendo que Jesus foi um grande profeta, e palavra de João retratando Jesus como o profeta que deveria vir ao mundo. Eles não dizem isso. Eles fazem o registro do que outras pessoas estavam dizendo. Aí, Josimar, pode voltar ao normal aí, né? Jesus não era um porta-voz. Por que que a lei e os profetas duraram até João e não até Jesus? Porque os profetas representavam Deus, eram porta-vozes de Deus. Jesus não representava Deus no meio do povo, Jesus era o próprio Deus encarnado no meio do povo. Embora não usou os atributos como nós vimos na aula passada, mas Jesus era o próprio Deus encarnado, entendeu? Eu vou repetir para você entender isso de forma muito clara. Por que que a lei e os profetas começam em Moisés e duram até João? Por quê? E Jesus não é contado entre os profetas, porque os profetas de ofício profético no Antigo Testamento eram representantes de Deus no meio do seu povo. E Jesus não era o representante de Deus no meio do seu povo. Jesus era o próprio Deus encarnado. Olha só, gente, põe na tela de novo, por favor, Josimar. Eu estou usando aqui, ó. Ah, você está refutando o escritor? Tô, mas com as palavras do próprio escritor, ó. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o profeta era porta-voz de Deus. Olha o que ele fala. O profeta era porta-voz de Deus. Jesus não era porta-voz de Deus, Jesus era o próprio Deus. Jesus era o próprio Deus encarnado. Então ele não era um porta-voz de Deus. Então Jesus não é contado entre os profetas. Então esse primeiro parágrafo aqui, o comentarista coloca, o escritor coloca Jesus Cristo, o profeta. Não, ele não era profeta, ele teve um ministério profético, que é o que nós temos hoje. Nós temos hoje, se quiser tirar da tela, Josmar, não sei se tirou, nós temos hoje um ministério profético e o dom de profecia. O ofício profético se encerrou. Hoje o que nós temos é ministério profético e o dom de profecia. Aí sim o nosso comentarista vai falar sobre o dom de profecia. O que é o dom de profecia? Deus dá o dom de profecia, concede o dom de profecia. Os dons são dados por Deus. Deus não só usa com o dom. A Bíblia diz que os dons, está no plural, e aí não aponta para o dom salvífico, o dom de salvação. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus dá, Deus chama pessoas com o dom de profecia. Agora, esse cara é profeta? Não, ele não é profeta. Ele não foi chamado por Deus como ofício profético do Antigo Testamento. Ele tem o dom de profecia. E o dom de profecia Deus usa na hora que quer, do jeito que ele quer, sob a ação do Espírito Santo. Ok? Terceiro parágrafo do segundo ponto. A igreja como voz profética. A igreja como voz profética. Então, aqui, ó, é o ponto que eu disse, que o nosso próprio escritor coloca. O profetismo, como conhecemos no Antigo Testamento,
findou-se com João Batista. Repetindo, porque hoje gente, eu tenho muito cuidado nesses pontos, assim, que a gente refuta algumas coisas, sabe, muito cuidado, com muito respeito ao nosso escritor, que é muito bom, com muito respeito, mas também com uma veracidade bíblico-teológica, eu não posso, né, trair a minha consciência. Vamos lá. Ele mesmo nos propõe aqui, é uma verdade, que o ministério, o profetismo, como conhecemos no Antigo Testamento, findou-se com João Batista. A igreja é uma voz profética. O que é a voz profética? Nós falamos em nome de Deus aquilo que é a vontade de Deus, para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja conhecido em toda a terra. Perdão, vamos ao terceiro ponto da nossa lição. Entendendo a profecia bíblica, entendendo a profecia bíblica. E aqui o nosso comentarista, o nosso escritor vai nos dar de forma muito prática, palpável, ele foi muito feliz aqui, nos dá alguns princípios de interpretação bíblica. E os princípios de interpretação bíblica que ele nos dá são princípios hermenêuticos, princípios hermenêuticos. Então, nós precisamos conhecer a hermenêutica. Eu leciono um seminário de hermenêutica, já lecionei aqui nos Estados Unidos, estamos gravando nos Estados Unidos, então já lecionei aqui, leciono um seminário de hermenêutica. Para mim, hoje, o que que é hermenêutica? A palavra hermenêutica vem de Hermes. Na mitologia grega, mitologia grega, tá, gente? Isso aqui não é Bíblia, isso é mitologia. Ou seja, não é algo verdadeiro. Mas na mitologia grega, Hermes era o deus responsável por interpretar a mensagem dos deuses aos seres humanos. E interpretar a mensagem de Zeus também para deuses que não entendiam essa mensagem. E daí veio o termo hermenêutica, de Hermes, aquele que interpreta. Então, o que que é hermenêutica? É interpretar, é a arte de interpretar. Quem faz faculdade de direito, como eu tenho uma filha que fez faculdade de direito, ela estudou hermenêutica jurídica. Então, aqui é importante nós entendermos os princípios da hermenêutica a serem utilizados. E ele vai estar aqui alguns princípios. Toda escritura deve ser entendida de acordo com seu sentido literal, usual e comum, com exceção de texto. Então, enfim, dentro do nosso tempo aqui, você vai ler isso aqui e entender alguns princípios hermenêuticos. Um princípio hermenêutico fundamental: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Esse é um princípio hermenêutico fundamental. Ah, eu acho que é. Então busque na própria Bíblia chaves hermenêuticas que vão consolidar aquilo que você acredita que é a mensagem do texto bíblico, ok? Segundo parágrafo do terceiro ponto, o método literal o método literal, e o nosso escritor vai dizer que essa abordagem parte do princípio de que o escritor do texto bíblico escreveu a sua profecia para ser compreendida como qualquer outro tipo de escrita. O método literal não ignora o fato de que a profecia possui símbolos e figuras de linguagem, e, no entanto, os interpreta como uma indicação de uma verdade literal. O que é o método literal? É a gente entender o que esse escritor queria dizer, gente. Para quem esse texto foi escrito, quando foi escrito, por quem foi escrito, qual a linguagem que ele escreveu, se ele usou metáfora, como naquele tempo a metáfora era compreendida. Ou seja, quando eu leciono hermenêutica, eu falo assim: nós não podemos ir para o texto bíblico com uma visão pré-concebida. O texto bíblico, escute essa frase, que é uma frase hermenêutica. O texto bíblico tem que ser analisado no terreno do próprio texto. Então, eu não trago o texto para os meus dias para analisar, eu me reporto para o momento do texto para fazer a análise. Esta é a análise literal. O que esse texto quer dizer? Ah, não, mas aqui o próprio escritor usou para o seu destinatário uma linguagem figurativa. Mas eu estou fazendo uma análise literal. Então eu tenho que entender o seguinte: como os destinatários do texto entendiam essa linguagem figurativa, essa metáfora que foi falada, como eles entendiam isso? Ah, quando Jesus usava parábolas, o que as pessoas entendiam? Os ouvintes de Jesus entendiam como a mensagem desse texto. Aí eu consigo extrair a mensagem do texto. Aí eu trago essa mensagem, aí eu já vou para a homilética, que é a arte de preparar e pregar sermões, e eu aplico esta mensagem na realidade dos meus ouvintes hoje. E aí eu finalizo essa aula no terceiro parágrafo da nossa lição aí, quando o nosso escritor fala o problema do método pós-moderno, e aí tem um monte de bobageira que as pessoas costumam. Bobageira é uma palavra bem mineirê, sabe? Que as pessoas costumam falar hoje, a Bíblia tem que ser atualizada, não tem que ser atualizada. A mensagem da Bíblia é uma só. Não podemos, e aí o nosso escritor brilhantemente defende isso aqui, ó. Não podemos dar um novo significado ao texto bíblico.
Não podemos dar um novo significado ao texto bíblico. O texto bíblico já tem o seu significado. O que nós precisamos fazer é aplicar a mensagem do texto de forma contextualizada. Aí sim, porque a mensagem da Bíblia serve para todos os tempos e todos os povos, em todas as gerações, em todas as culturas. Nós estamos estudando missiologia na lição dos adultos e estamos aprendendo sobre isso, a mensagem do texto bíblico. Mas a gente não tem que atualizar a Bíblia. O texto bíblico tem uma mensagem só. Às vezes, quando eu leciono homilética, porque foi a primeira disciplina que eu lecionei no seminário, há quase 19 anos atrás, as pessoas falam: "Pastor, qual que é a mensagem desse texto?" "É essa aqui." "Ah, mas qual que é a aplicação?" Ok, a aplicação ela é diversa. A aplicação é a homilética, a arte, a gente aprende, é artista. A arte de preparar e pregar sermões. A gente aplica a mensagem do jeito que nos convém. É claro, respeitando os princípios hermenêuticos e homiléticos também, ok? Mas a mensagem do texto é sempre a mesma. Deus trouxe uma palavra para o povo de Israel através de Isaías. Qual é a mensagem de Isaías? É essa, acabou, é essa mensagem aqui, ó. Aí eu olho para essa mensagem, entendo essa mensagem, pesquiso o texto, hermeneuticamente entendo a mensagem, aí eu tenho a mensagem. Agora, como eu aplico essa mensagem? Essa mensagem foi para nós? Não, foi para o povo de Israel. Agora o que essa mensagem tem a ver com a gente? Tem, então vamos aplicar essa mensagem à nossa realidade hoje. Isto é uma boa atividade hermenêutica da Bíblia, tá ok? Meus queridos, chegamos ao final da nossa lição de número 7, onde nós trabalhamos sobre fé para crer que Deus fala por meio da profecia. E nós cremos na palavra de Deus, que é a maior profecia, naquilo que Deus fala através da sua palavra para a nossa vida e na mensagem de Deus para a nossa geração. Precisamos tão somente aplicar, conhecer essa mensagem e aplicar bem essa mensagem para os nossos dias, tá ok? Deus te abençoe, grande abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus.